tema de hoje é como viver o seu propósito, como descobrir o seu propósito. Trabalhando com jovens, essa é uma pergunta que eu escuto de maneira recorrente. Porque eu não sei o que fazer, eu não sei o meu propósito, né? Não sei se caso, compro a bicicleta, né? Eu não sei o que fazer, eu vejo todo mundo fazendo algo e eu não me vejo fazendo aquilo. E é natural, é normal. Né? Quando você é adolescente ou jovem, ou quando você começa uma caminhada cristã, ou de repente quando você passa por um novo período, um ciclo na sua vida, perguntas e questões como essa são normais. Mas hoje eu queria trazer alguns passos que podem ajudar você a trilhar e a viver esse propósito que Deus tem para você. Em Salmos 139:16, que antes mesmo que eu nascesse, antes mesmo que eu fosse gerada no ventre da minha mãe, os meus dias já tinham sido contados e escritos por Ele. Então, eu tenho certeza que o Senhor, naquele momento onde a gente era uma massa informe ainda, o Senhor já tinha escrito, designado um propósito para cada um de nós. Nós não estamos aqui somente de passagem, para desfilar um look legal, para ir comer um negócio ali, para viver uma vida de maneira aleatória. Todos nós temos um propósito. E cabe a nós, a nossa caminhada, encontrar formas de executar esse propósito, de colocar em prática aquilo que Deus já escreveu a nosso respeito. Eu sempre falo aqui, é uma oração que eu sempre falo a Deus, Deus, eu quero viver, eu quero fazer tudo aquilo que o Senhor já escreveu no seu livro. Eu não sei de maneira exata tudo aquilo que está escrito, mas eu procuro a cada dia exercer, fazer a minha parte. Porque se cada um fazer a sua parte, nós conseguimos avançar e chegar muito longe. Então, o texto básico que eu quero ler com vocês está em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículos 7 e 8. Onde Paulo ele escreve uma carta para Timóteo e ele está nos fins da sua vida. E todos nós sabemos a história do apóstolo Paulo, um homem que perseguiu os cristãos. E aí ele teve um encontro real com Jesus e ele então começa a pregar a palavra, né? E eu tenho certeza que, assim como a história dele, de muitos outros personagens da Bíblia, não foi fácil. E a gente quer que a nossa história seja fácil, né? Houve algumas situações na Bíblia, como no caso de Sansão, né, que o anjo se apresentou para os pais dele e falou, olha, você vai ter um filho, se apresentou para a mãe de Sansão, e a mãe de Sansão falou, tá, né? E foi falar com o marido, vem um homem e falou que eu vou ter um filho, ela era estéril. Então, Mauá, ai, gente, é alguma coisa assim, sem ou com R, Manoá, ele fala assim, quando esse anjo, esse homem de Deus aparecer novamente para você, você fala que eu quero falar com ele. E, de fato. Então, ele foi perguntar, tá, você vai dar um filho, mas qual o propósito? Para que esse filho, você vai mandar esse filho? Então, ele fala, olha, ele vai ser um libertador, né? E a gente sabe toda a história de Sansão, que ele foi criado como um nazireu, separado para libertar o povo que estava sendo oprimido pelos filisteus. Então, todos nós nascemos com um propósito. E não é fácil, mas o Senhor ele nos ajuda. O Senhor ele vai nos dando ferramentas. À medida que nós vamos caminhando, Ele vai cada dia mais nos dando situações e condições para que a gente possa viver realmente o propósito estabelecido para nós. Então, 2 Timóteo 4:7 diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Curve sua cabeça. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, Deus. Deus, que nessa noite possamos, Deus querido, ter a confirmação daquilo que já sabemos a respeito do nosso propósito. E aqueles que ainda não sabem, Senhor Jesus, que o Senhor possa trazer esclarecimento, Senhor Jesus, possa trazer luz, Pai. Senhor Jesus, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha, Deus querido, abrir os nossos olhos, Pai querido. Pai, que possamos nos mover, Pai querido, assim como eu sempre tenho dito aqui, que possamos sair dessa cadeira de um conformismo, Pai. Estamos muito acostumados com respostas fáceis, Senhor Jesus. Que as pessoas digam o que nós
devemos fazer, vestir, comer, comandar, mas, Pai, nós queremos ser direcionados pelo Senhor. Então, que nessa noite o Senhor continue nos direcionando através do Teu Espírito Santo. Amém. Amém? Antes de tudo, eu gostaria de passar para vocês que tem 3 pontos que trazem algumas confusões. Propósito, chamado e vocação. O que é o propósito? Aquilo que a pessoa nasceu para ser. O chamado tem a ver com a convocação. Por exemplo, nós sabemos que o pastor Douglas tem um chamado para pastoreio, para ensino. E a vocação tem a ver com as características e as inclinações inatas, aqueles dons, que a pessoa já nasce. Nossa, a pessoa já nasce cantando super bem. Então, isso seria uma vocação. E o chamado e vocação é muito parecido e até é fácil de confundir, é natural. Mas, como eu já falei, cada um tem o seu propósito, sua vocação, o seu chamado, e nós temos que descobrir em Deus aquilo que nós nascemos para ser. O primeiro ponto é semelhante, mas não igual. Semelhante, mas não igual, já dá uma dica, Muitas vezes a nosso anseio, a nossa dúvida de saber o que eu nasci para ser, ou o que eu vou fazer, é natural que a gente, eu quero cantar que nem fulano. Nossa, fulano canta tão bem. E a gente começa a imitar o timbre. Você pode até ver nesses programas de calouro que uma pessoa que vai cantar, ela gosta muito de determinado cantor, e o jurado sempre fala, nossa, você canta muito parecido, você tem que encontrar a sua identidade vocal, a sua voz, porque é natural a gente querer imitar alguém. Mas Deus, Ele nos fez único com características específicas. A palavra de Deus diz assim, em Romanos 12:5, que nós somos corpo e cada membro tem a sua função. Podemos fazer coisas parecidas, como a gente vê aqui o pessoal do louvor, muitas vozes, mas cada um tem um papel, uma função diferente dentro daquele louvor, daquela canção. Eu não sei regra de música, nem só lá, não sei nada, só venho aqui, só... Mas a gente sabe que cada um tem um timbre diferente, uma maneira de cantar de forma diferente. A gente vê as meninas aqui dançando de uma forma coreógrafa, mas, no particular, cada uma tem uma forma de expressar através da dança. Nós somos semelhantes em muitas coisas, mas cada um tem um propósito individual. Tem problema eu admirar alguém? Não. Tem problema eu me inspirar em alguém? Não. O problema é ser parecido com alguém que Deus não te fez para ser. Porque nisso você acaba se perdendo. Quantas vezes a gente quer imitar alguém, às vezes até num determinado estilo de se vestir, de falar, e não tem nada a ver com aquilo que você é. E você acaba até mesmo se iludindo. Então, nós temos que ter essa consciência que nós podemos admirar alguém, podemos nos inspirar em alguém, mas nós somos únicos. Únicos. Deus nos fez com um propósito único para exercer determinadas funções. O segundo ponto é... olhe para o que você já faz. Como assim? Muitas vezes a gente acha que vai acontecer como os pais de Sansão, que vai vir um anjo de Deus e vai falar, você vai falar isso, vai fazer isso. Ou no lugar onde a gente já está inserido, a gente não se vê fazendo aquilo, por onde eu começo? Começando, pelo começo. Quando eu voltei para a igreja e eu via todo mundo trabalhando, eu falei, eu quero fazer alguma coisa. Eu já passei em vários departamentos. Semana passada não veio o pessoal aqui cantar, eu estava quase me arriscando, brincadeira. Estava só ajudando o pessoal a ensaiar, gente. Mas já trabalhei com as crianças, já fiquei na porta, na recepção, já fiquei aqui. O que tem aqui para fazer, eu faço. Porque eu falava, eu preciso encontrar aquilo que me traz alegria, que traz satisfação em fazer. E comecei a trabalhar com jovens, mas até muito pouco tempo eu falava, não, vai vir alguém ainda, vai vir o libertador, vai vir alguém com muito mais potencial, com muita mais capacidade do que eu, com muito mais destreza, não sei, expertise para lidar com jovens. Mas eu estava negando algo que o Senhor já tinha me chamado, já tinha me vocacionado, já era o meu propósito. E eu falei, poxa, eu já faço isso. Por que eu não posso aprimorar as ferramentas que eu já faço? Demorou a conquistar a confiança dos jovens, gente. Ninguém chegava perto de mim. Eu era meio assim, sabe? E eu sou um pouco,
assim, mas demorou. Depois de muito tempo que os jovens, sabe, começaram a se enturmar, e eu falei, poxa, acho que é isso mesmo. Eu falei, não, vai vir alguém. E eu sempre dava, né, não, vai vir outra pessoa, vai vir outra pessoa. E o senhor está falando, nossa, tipo, quanto tempo você vai cair a tua ficha que é você mesmo? Então, comece por onde você já está inserido. De repente, você está na música, você está ali, é algo que você gosta de fazer, é algo que você sente prazer, que te traz alegria no seu coração. Descubra, comece a trabalhar, comece a ficar na porta. Ah, não gosto de ficar na porta, então eu vou servir água. É isso que eu gosto de fazer? Então, sirva com excelência. Mas as pessoas, né, muitas pessoas e jovens, e na sociedade, eles querem acostumada com esse sistema de, né, de resposta rápida. Alguém responde por mim, alguém procura por mim. Acreditam que, dessa mesma forma, o chamado vai acontecer. E eu não posso falar para você, eu posso até dar uma direção. Nossa, acho que você leva jeito para isso, mas é você, no seu dia a dia, no que você está fazendo, que você vai descobrir se realmente é aquilo que você gostaria de fazer. Um exemplo é o José do Egito. José do Egito, a gente sabe que desde muito jovem ele tinha sonhos. O Senhor falava com ele através de sonhos e revelava, e falava que ele ia ser grande, ninguém acreditava nele. E todo o processo, há um processo nisso. E muitas vezes a gente quer pular etapas, né? Ah, eu acho que eu canto e já quer estar ministrando lá naqueles campos de futebol, nos congressos. Mas há um processo para que se chegue realmente, para que você, né, entenda qual é o seu chamado. E ele começou onde ele estava. Primeiro ele estava lá no buraco, depois ele foi vendido como escravo. E lá onde ele está, em cada etapa do processo dele, ele foi desenvolvendo. Se ele deixasse para revelar sonho só depois que ele saísse da prisão, ele estava perdido. Ele, todo o povo, os pais, os irmãos. Mas dentro do processo dele, ele foi se moldando. E, né, esse chamado que ele tinha não ajudou somente ele, mas as pessoas que estavam à volta dele, porque aonde ele ia, ele conseguia ajudar as pessoas. Por mais que ele tivesse ficado esquecido muito tempo na prisão, por mais que a mulher de Potifar tivesse feito o que fez com ele, mas ele sabia que ele tinha um chamado, então ele não ia simplesmente desistir. E muitos de nós fazemos isso. Ah, eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não sei o que fazer, então eu vou esperar. E nisso passam dias, meses, anos, e você esperando o seu chamado acontecer, ou esperando estar no lugar para desenvolver o seu chamado, esperando estar no emprego para se sentir feliz, esperando estar no relacionamento para se sentir completo, esperando, sempre esperando, e os dias passando. O terceiro ponto é, entenda os seus talentos, como eu falei, né? Entenda seus talentos. Isso daí é meio duro, né? Porque a gente sempre quer ouvir alguma coisa boa. Às vezes você fala, nossa, eu gosto muito de cantar, mas você não tem habilidade nenhuma. Gostar de cantar é uma coisa, gostar de tocar, agora, ter uma certa habilidade para isso. Gente, eu fico boba assim, com as pessoas que têm habilidade para música, né? Para entender. Não somente isso, mas em várias outras coisas. Mas tem muito serrote querendo pregar, e muito martelo querendo serrar. Não é verdade? Muitas pessoas querendo fazer aquilo que elas não foram chamadas para fazer. E nós temos que entender qual é o nosso lugar, qual é o nosso talento, aquilo que a gente tem mais facilidade para fazer. Parece ser muito simples, mas são coisas que muitas vezes nós esquecemos de colocar no nosso dia a dia, em prática. E aí sempre vem aquelas perguntas recorrentes. O que eu faço? Para que eu nasci? Eu não sirvo para nada. Eu sempre, desde muito pequena, o pessoal lá de casa, né, meu tio tinha um monte de filho, eu era a prima mais velha, então eu tinha que cuidar dos primos, né? Não podia escapar. Irmão mais novo não tive, mas primo, meu Deus. As meninas estão maior do que eu, mas sempre ali cuidando. E eu sempre ouvia muito isso. Você vai cuidar do filho dos outros o resto da vida. E, infelizmente, algumas pessoas ainda têm essa cultura, né, de pré-julgar que quem faz esse tipo de trabalho, de cuidar de criança, ou qualquer outro que não seja, né, trabalhando no ambiente de empresa, crachá, bater ponto, dessa forma, né, é uma pessoa que não
que não teve estudo, uma pessoa que não tem conhecimento. E eu falava, não, eu vou estudar e vou ser top das galáxias. Falava desse jeito, né? Na minha inocência. E cresci, estudei, fui trabalhar numa empresa e surgiu a oportunidade de trabalhar onde eu estou hoje. Não vou entrar nesse detalhe que eu sempre falo, mas né, pode ser no outro dia. E eu tinha muito preconceito comigo mesmo. Eu sabia que eu levava jeito, as pessoas falavam que eu levava jeito. Eu me sentia bem fazendo aquilo que eu faço. Mas eu tinha esse preconceito de que eu falei, não, isso aqui não é para mim. Eu tenho que fazer outra coisa. Eu tenho que fazer outra coisa. E o tempo foi passando, eu fui entendendo, eu fui deixando os pré-julgamentos de lado, eu fui deixando as mensagens do passado que ecoavam no meu pensamento, eu fui entendendo em Deus que cada um tem um chamado, um propósito. Eu entendo hoje que o meu chamado é realmente de servir, independente seja na igreja, seja na minha casa, no meu trabalho. Eu gosto de servir, eu gosto de servir as pessoas, eu tenho alegria em fazer isso. E há um tempo atrás eu falei assim, poxa, eu terminei minha faculdade, né? Agora eu tenho que achar uma empresa bem boa para desenvolver os meus talentos. Porque eu sei que eu tenho muito talento. Eu abri uma empresa lá na minha faculdade, deu super certo. Se eu tivesse capital, eu ia estar ganhando muito dinheiro no meu tijolo ecológico. É um trabalho que a gente faz para desenvolver, para aprender como que funciona o mercado. E eu falava, não, agora... Mas eu entendia na minha cabeça que eu só poderia desenvolver isso saindo daquele ambiente. Eu falava, não, quando eu sair daqui, eu tinha colocado tanto isso na minha cabeça que eu estava querendo sair desesperadamente. E aí, eu comecei, não sei, uma funcionária saiu e ela sempre falava, Fábio, você tem capacidade de fazer coisas maiores. Eu sei que eu tenho. Nossa, Fábio, porque eu aprendi tanto com você. Ai, porque você... E começou a falar algumas características que eu falei, não, realmente, de fato. Eu falei, vou ganhar dinheiro com isso. Pensei, né? Mas eu falava, não, mas é que tem muita gente fazendo isso, né? Tem muita gente fazendo isso. E eu falava, poxa, mas eu sei que eu tenho vocação para isso. Eu sei, eu gosto de fazer isso. Eu sei que eu tenho um certo talento, eu não sei, porque tem que gostar, né? Daí eu falei, eu vou trabalhar de organizer, né? Personal organizer. Quem tiver aí um cômodo bagunçado e quiser... Os meus talentos estão à disposição. E eu falei, vou investir nisso. Aí comecei, já tinha uma noção. E eu tenho, né, no meu trabalho, na minha casa, das pessoas que eu convivo, eu tenho muito, como é que eu posso dizer, quando você faz teste, não é teste. Eu tenho aqui muito laboratório. E todo mundo me chama para fazer as coisas, para arrumar alguma coisa, para arrumar uma mala de criança, para arrumar não sei o quê, para arrumar um guarda-roupa, para arrumar um... Daí tem a minha prima, ela tem um cantinho lá em casa que eu falo que é o cantinho da discórdia na casa dela. Porque ela fala que é do marido, o marido fala que é dela, ela coloca a culpa no pequeno, daí eu falo, tá bom, pode deixar que eu dou um jeito no canto da discórdia, eu falo para ela. Daí eu deixo lá, arrumo, depois dos meses ela me chama de novo. E tudo bem, é algo que eu gosto de fazer, entendeu? Eu gosto de chegar no ambiente desarrumado e arrumar. E eu falei, vou investir nisso. Eu entendi meu talento, eu não esperei sair do ambiente onde eu estava. E o Senhor tem me dado esclarecimento, tem aberto portas, e eu falei, poxa, eu vou investir nisso. Então, nós temos que entender o nosso talento, olhar para aquilo que nós já fazemos e começar. E como o pastor disse agora, e se não for um resultado positivo, não é que deu errado, só não foi um resultado positivo, mas eu não deixei. Ou a pior coisa é você sempre, e se? E se eu fizer? E se eu não fizer? Quarto, como eu falei, entenda que é um processo. Todo mundo tem um propósito, mas se ficarmos apegados em descobrir rapidamente, a todo custo, vamos esbarrar em algum ponto. Ai, qual que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? E a gente acaba não vendo as opções que estão na nossa frente. Daniel, Neemias. Qual que era o propósito de Daniel ser levado por Nabucodonosor como preso? Nem ele sabia. Tipo, estou aqui,
Eu escolhi não me contaminar, a gente sabe aquela história, com meus amigos, a gente ficou 10 dias fazendo só a dieta de boa, aí viram que a gente ficou legal. Depois de um tempo, Nabucodonosor chama Daniel e os amigos e vê que eles realmente são mais cultos, e separa eles como é que é? Não, como se fosse, não é adivinho, mas eles como se fossem consultores do rei. Então, tudo que o rei, uma dúvida, qualquer coisa, o rei perguntava para eles andavam ali com o rei. Qual que é o propósito disso? Eu imagino que o Daniel e os amigos dele falaram assim, tá, mas e daí? Eu vou ficar aqui usando essa roupa legal, mudar o meu nome num país, uma cultura que eu não conheço. Por quê? Qual que é o propósito disso? Aí lá na frente acontece que o Nabucodonosor teve o sonho, ninguém soube responder, ninguém soube desenrolar aquele sonho confuso, uma estátua cheia de partes de bronze, de barro. E aí, Nabucodonosor manda matar todas aquelas pessoas, falando, vocês não sabem adivinhar nada, vocês não sabem resolver nada, eu quero todos vocês mortos. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel estavam no meio. Então, Daniel sabe disso e pede, vamos orar a Deus para ele dar a revelação desse sonho, porque senão a gente vai morrer. O propósito de a gente sair da gente onde a gente estava, comer bem um tempo e depois morrer aqui, não faz sentido. Faz sentido para vocês? Não faz sentido. Imagino que para Daniel também não faria sentido. Então, Deus dá a revelação do sonho, Daniel fala para Nabucodonosor e eles são livres. Tudo tem um propósito na nossa vida, tudo tem um processo e a gente tem que respeitar cada etapa, cada processo. Como eu falei, olhar a volta, olhar o ambiente. Neemias, ele também estava lá servindo o rei, ele tomava o vinho do rei, comia as comidas do rei para não saber se não estava contaminado ou não. E eu imagino que mesmo ele não estando ali, de livre, espontânea vontade, ele não deixava de servir o rei. Tanto que o rei chega no dia em que ele descobre que a cidade estava destruída, os muros estavam destruídos. E talvez você não entenda quando fala que os muros, que sempre em várias passagens fala sobre os muros, né, erguer os muros, porque naquela época, né, o conceito de que o muro, né, seria a proteção da divindade ou do Deus daquela cidade. Então, quando descobre que os muros, né, da sua cidade natal, a cidade onde estavam enterrados seus pais, tinham caído, é como se toda a circunvizinha ali, todos os países zombassem, não? Tipo, esse é o Deus de vocês que não cuida nem da cidade, nem dos muros. E Neemias ficou muito triste com isso. E ele vai então servir o rei e o rei percebe, por que você está triste? Por que você está abatido? Mesmo Neemias não executando a função que seria a melhor de todas. Gente, comer comida para saber se está envenenado ou não, que emprego que é esse? Que emprego que é esse? E vai que tá mesmo. Eu não queria um emprego desse, gente. Desculpa aí. Quem queria esse emprego? Correr esse risco. Hein? Ele não estava no ambiente que ele queria, ele não estava fazendo talvez a coisa mais legal do mundo, mas ele não deixava de servir. E naquele dia o rei falou, por que você está triste? Ele conta a situação, já tinha orado a Deus, mas ali ele já de novo conecta o espírito dele. E o rei então libera ele, o rei dá as passagens, o rei carimba o passaporte dele, pode passar, chegar lá você vai conseguir a madeira, que era um material caro, uma obra-prima que era rara. E ele foi reconstruir os muros. Aquilo que você mais ama fazer pode revelar sua missão de vida. Tem um episódio do MasterChef que conta que os jurados estavam fazendo uma entrevista e chegou num homem, né? E por que você está aqui? Por que você gosta de cozinhar? Então, eu descobri o meu propósito de vida. Ele começa assim. Ele é um pastor. E quando eu tinha 13 anos, ele saiu com a igreja, onde ele tinha acabado de se converter, ele saiu para fazer uma distribuição de alimentos em São Paulo, numa noite fria. Então, lá ele fez a entrega dos alimentos, ele conversou com algumas pessoas ali, e acabou essa missão, ele estava indo para casa. E nisso ele ficou muito
ficou muito triste, porque aquelas pessoas que ele tinha acabado de fazer amizade iam continuar ali naquela calçada, dormindo em cima de um papelão, no frio, e ele ia para uma cama quentinha. E ele se sentiu muito injusto com aquilo. Nossa, eu fiquei tão feliz de poder ajudar essas pessoas, e agora eu vou para casa e eles vão ficar aqui. Então, ele começa a desenvolver esse trabalho social na igreja, juntamente com os líderes dele. E um dia ele fica sabendo que, né, indo nas favelas, nas comunidades, fazer o trabalho de ação social, trabalho social. E ele descobre que os meninos que ele cuidava, que ele ia lá, ele jovem, isso ele já tinha 15 para 16 anos, 17 anos. Descobre que o lugar onde essas pessoas que ele tinha feito amizade pega fogo. Ele não tinha onde 5 pessoas que ele conhecia morar, não tinha. E a igreja tinha uma casa onde eles preparavam a comida, onde eles recebiam a arrecadação. E ele ligou para o líder dele e falou assim, olha, eu estou com esses rapazes aqui, eu não posso deixar eles na rua. Aí o pastor dele falou, leva eles para o abrigo, lá na nossa casa, só que eles não podem ficar sozinhos. Então ele, com, se eu não me engano, 17 anos, ele assume esse compromisso. Não, eu vou ficar nessa casa e eu vou cuidar desses meninos. E desde então, já fazem mais de 30 anos que ele está nessa mesma casa, cuidando das pessoas, casou, tem filhos, adotou, e ele continua fazendo aquilo, porque ele sentiu amor em fazer aquilo, ele sentiu prazer, alegria em fazer aquilo. Aquilo que te motiva pode ser o seu chamado. O que te motiva? O que tem te motivado nesses últimos dias? Mesmo nesse cenário de incertezas e dificuldades, o que tem te motivado nesses dias? Não é possível que você acorda todos os dias só pensando em procurar sua máscara, sair, passar o álcool gel e tentar sobreviver esse caos. Não é possível. Você foi chamado para algo. A palavra de Deus diz que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Aquilo que você mais ama pode fazer revelar a sua missão de vida. E também tem outra coisa. Aquilo que também te traz mais dor, ou aquilo que te deixa mais, tô de cara com essa situação, também pode revelar o seu propósito de vida. De repente você é uma pessoa que passa todo dia na frente de uma boca de fumo e você fala, não acredito que esses jovens estão ali. Isso pode revelar também. Isso pode te dar um impulso para, não, eu vou evangelizar, eu vou tirar eles, eu vou levar a palavra, eu vou fazer alguma coisa. E por quantas esquinas nós temos passado? Quantas esquinas nós temos passado? Quantas esquinas, quantas ruas, quantas casas, quantas famílias. Quantas coisas nós temos escutado de amigos, no Facebook. E não dá nem... A gente fica meio que indignadinho na hora, faz um textão, às vezes, na rede social e acabou, né? Senhor, abençoa-me, usa-me para o teu louvor, amém. E amanhã a mesma coisa. Que das nossas feridas saia um remédio para curar. Muitas coisas durante a minha vida, eu falava, Deus, por que Deus? Por que meu pai morreu cedo? Por que isso? Por que aquilo? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Eu não entendia muitas vezes. E aí, dentro desse ministério, desenvolvendo, conhecendo as jovens que muitas vezes vinham desabafar, contar algo para mim, e eu via que os relatos dela eram muito parecidos com aquilo que eu já vivia, com as dúvidas, com as incertezas, com o que eu passei, com os abandonos, com a rejeição, com as palavras. E das minhas feridas, o Senhor, pela misericórdia dEle, pôde me usar para trazer uma palavra de acalento, trazer uma palavra de ânimo. Das suas feridas, as suas feridas, aquelas que você... As coisas que você já passou na sua vida, elas podem também servir de remédio para as outras pessoas. Foco, estabeleça prioridades, é o 5º ponto. Se qualquer coisa serve ou se tudo é essencial, perdemos a clareza do nosso propósito. Vamos fazer qualquer coisa aqui, de qualquer jeito. E aí você passa dia após dia fazendo qualquer coisa. Semana passada eu perguntei algo para o André. Eu falei, nossa, André, porque você gosta de tocar bateria? Eu fiquei sabendo que ele gosta de tocar bateria, mas o que ele mais gosta de fazer é ministrar. Pronto, fechou. Está na escala agora toda semana, tá todo mês, tá? Você para já no sábado.
Não estou falando que é um exemplo negativo, mas muitas vezes a gente aponta para tudo quanto é lado, acaba o final do dia, não sei o que fazer. E não dá foco para aquilo que realmente nos impulsiona. Você pode cantar, ler, gostar de escrever, de cuidar, de cozinhar, mas qual que é aquilo que você faz assim que te dá um calorzinho assim no peito e fala, ai, é isso que me satisfaz fazer. É isso que eu me sinto de maneira plena a fazer. Seja aqui, seja na sua casa, no ambiente de trabalho. Lá no meu trabalho eu faço de tudo. Eu falo que eu sou a Severina lá, né? De tudo mais um pouco. Atende a porta, pega o telefone, sai com o carro, volta, vai não sei aonde. Mas tem coisas como organização que é o que eu falo, nossa, me deixa aqui o dia inteiro, só aqui com o telefone. É o que eu gosto de fazer. Um exemplo muito, né? E sexto, para a gente já finalizar, propósito se manifesta com a prática. Ok, eu tenho um propósito de cantar. Então, durante a noite do meu sono de beleza, o Senhor vai vir com as suas mãos, o Espírito Santo vai me dar uma voz maravilhosa, e amanhã eu chego aqui e canto. É prática. Mesmo a pastora Leísa, que canta super bem, as meninas que cantam super bem, elas estudam, elas treinam, elas cuidam da voz, não tomam água gelada, né, pastora? Para não estragar a voz. Os meninos aqui ensaia, tira as notas. Muitos aqui não sabiam nem tocar os instrumentos, mas praticaram. Os meninos da mídia. Gente, eu vou fazer um story, gente, para colocar no negócio dos jovens. Eu já me bato, já tenho que ver um tutorial no YouTube. Porque não tenho facilidade com isso. Mas talvez, se isso fosse realmente a minha vocação, o meu chamado, eu teria que gastar mais tempo fazendo isso. E outro ponto. Não adianta a gente saber o nosso chamado e não colocar em prática. Eu sei que o meu chamado é cuidar de pessoas. Aí você coloca lá um certificado de cuidador de pessoas, discipulador. E aí não exercer esse chamado. Não exercer esse propósito. E quantos estão em casa, quantos estão até mesmo na igreja e não estão exercendo? Não estão exercendo o seu chamado. Pessoas morrendo do lado, pessoas morrendo na escola, pessoas morrendo no trabalho. Eu sei como é difícil. Cara, você não tem uma palavra de ânimo para levar para essa pessoa? Não é possível que na caminhada que você tem com Jesus, algo você não tenha para transmitir. O que a gente está fazendo todos os dias, não exercendo aquilo que a gente já foi? A gente já sabe o que tem que fazer, por que a gente não está fazendo? Semana passada teve, não sei se todos aqui puderam ver ou sabem, semana passada houve a mudança, né, das múmias do Museu do Cairo para o Museu Novo, né? Muitas, como que eu posso falar, né? Muitas coisas ali, mas eu quero focar num ponto. Durante aquele desfile das 22 múmias, ali estava a mãe adotiva de Moisés, toda a dinastia do século XIX ali. Sabe, se Moisés soubesse que o chamado dele era libertar o povo de Israel, mas não, eu vou ficar aqui na minha. Porque Moisés ele foi adotado pela princesa. Segue o raciocínio comigo, não perde aí. Foi adotado pela princesa. Ficou com a sua mãe biológica durante um período e voltou para o Egito, para ser ensinado, para ser um príncipe, para se tornar um faraó, para governar. E a Ramsés... Ai, gente, vou pagar mico aqui. Ai, quem sabe falar? Tá, essa daí. Essa daí, Fabiano. Essa daí mesmo. A minha língua está... Ela precisava muito de um filho. Porque o marido dela
tinha uma concubina, e ele já tinha um filho. Então, pela lógica, a filha, porque a mãe adotiva de Moisés, ela teve uma menina, ela não teve um menino. Então, pela lógica, o próximo seria a filha da concubina. E ela não queria isso. Então, quando ela estava se banhando nas águas do rio Nilo, pode ser que, né, porque era um ritual que se fazia naquele rio, porque acreditava que era sagrado, que o Deus... Então, acredito, pode ser, estou conjecturando que ela podia ter falado, poxa, eu podia ter um filho, né? E bateu a fome, com a vontade de comer ali, apareceu Moisés, ela adotou. E ela esperava que Moisés assumisse o papel pelo qual ele foi treinado, porque eles não ficavam junto com as suas mães, né? Os filhos lá dos faraós. Eles ficavam numa escola preparatória. Eles aprendiam a ler, aprendiam a escrever, aprendiam as artes das guerras, eles aprendiam a respeito dos deuses, da cultura. Era como se fosse uma faculdade faraônica. E saía de lá faraó. Porque eles assumiam o trono muito cedo. Né? O Tutankhamon, se eu não me engano, ele assumiu com 13 anos. Então, Moisés, ele poderia muito bem falar assim, quê? Tá, eu sei que esse povo está oprimido, obrigada, mãe hebreia, mas eu não tenho nada a ver com essa história. Eu vou voltar lá, o povo quer minha cabeça, tanto que quando Deus ele se manifesta e fala, não, você pode ir, porque aqueles que te buscavam já estão mortos. Acredito que era um medo também de Moisés, de voltar para o Egito. Ele poderia simplesmente seguir. Ele tinha conforto. Tinha gente para abanar ele, tinha gente para dar a comida na boca dele, ele tinha tudo. E talvez se Moisés não tivesse assumido o seu chamado, o seu propósito, a sua vocação, talvez nós veríamos ali o desfile do príncipe, faraó Moisés. Mas isso não aconteceu. Graças a Deus. Porque ele ouviu o chamado dele. Ele soube, não, eu vou liberar. Mesmo com medo, mesmo dando um monte de desculpas, mesmo com incerteza, mesmo ele sabendo como estava o povo hebreu no Egito. Que já estava no ponto que eles já não conheciam mais, né? Já tinham se esquecido do seu Deus. Ele assumiu esse propósito. Não é fácil. Não é fácil saber que o seu propósito, de repente, é estar num ambiente que não te traz segurança, um ambiente onde as pessoas... Não é fácil. Mas na Bíblia não tem história fácil. Que história que você leu aqui que foi bem chuchu, assim, tipo, bem legal, assim, bem facinha? Me diz um nome de uma pessoa que falou, meu propósito é esse, então... vai ser fácil. Me diz o nome de uma pessoa que o propósito muitas vezes não trouxe choro, que o propósito muitas vezes não era aquilo que ele queria fazer, mas ele resolveu obedecer. Mas, infelizmente, muitos estão negando o seu chamado, estão negando o seu propósito, porque querem ser convenientes, querem estar numa situação onde os amigos gostem dele, onde o ambiente receba ele bem. Os crentes 007, né? Lá na faculdade, na escola, no trabalho, então, tem até jovem que está na igreja, sabe o seu chamado, pede emprego para Deus, Deus dá o emprego, sabe? Deus até dá o emprego, mas chega lá, tipo, sabe? A mente, assim, dá uma bugada. Porque o chamado não é, eu tenho que estar num ambiente legal para eu exercer meu chamado. Mas quem sabe essa porta que Deus abre de emprego para você, esse cursinho, essa faculdade, não é para você exercer o teu chamado lá, o teu propósito lá naquele ambiente? Eu voltei para Cristo porque alguém não negou o seu chamado. E lá naquele ambiente que era um ambiente opressor, um ambiente onde muita heresia, muitos ateus, um ambiente realmente, ambiente pesado, gente. Uma pessoa, ela não negou quem ela é, ela não negou a Cristo e não negou o seu chamado. E lá naquele ambiente, onde ela trazia, por coincidência, eu acredito, onde ela falava, nossa, porque lá na minha igreja, meu pastorzão, porque ele é assim, como que ele é? Dele, ela é assim, assim. Começava a passar as características físicas, eu conheço. E aquela fagulha lá no meu coração.
E ela todos os dias, aí meu líder lá colocou ela junto comigo para eu treinar ela ainda. Eu falei, ai, Senhor Jesus, né? Tá fechando o cerco. Mas não negue o seu chamado, o seu propósito. Aonde você está, o ambiente onde você está, é onde o Senhor quer manifestar a presença dEle. É na profissão que você escolheu. De repente você pensa em ser doutor, juiz, advogado. Eu não sei o que você tem pensado a respeito do seu futuro. Mas é nesse lugar que o Senhor pode e deve te usar. É neste lugar que o Senhor quer manifestar a glória dEle através da sua vida. Nós somos chamados por Ele. Nós nascemos com um propósito, nós não podemos negar esse propósito. Nós temos que chegar até o final e dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate. Mesmo com dificuldades, mesmo com choro, mesmo com lutas, eu combati o bom combate. Mesmo com as circunstâncias, mesmo com tudo indo ao contrário da minha fé, mesmo com apostasia, com heresia, com tudo que se levanta, eu guardei a minha fé, eu fui fiel até o Senhor. Eu fui fiel a Deus até o final. E agora eu aguardo. Eu aguardo a recompensa do céu, porque não é aqui na terra. A gente se alegra quando a gente vê casamentos restaurados, quando a gente vê jovens entregando a vida para o Senhor e vivendo uma vida no Senhor. A gente se alegra quando a gente vê uma igreja buscando ao Senhor. A gente se alegra. A gente vence junto com essa pessoa. Mas a recompensa, ela vem do céu. A recompensa, ela vem do céu. Vale a pena encontrar o nosso chamado no Senhor. Vale a pena. Você jovem que está assistindo, que de repente você sabe aquilo que você tem que fazer e não faz, você está negligenciando a sua fé. Está negligenciando o seu chamado, a sua vocação. Pessoas podem estar morrendo do seu lado porque você resolveu não fazer nada em meio às circunstâncias. Eu quero orar com você nessa noite. Talvez você queria que eu te desse um teste vocacional e aí ficasse chamando, né? Todo mundo que gosta da dança fica nessa fila, a líder Dani vai ajudar, todo mundo que canta fica aqui, a pastora vai orientar, a galera da mídia que gosta de trabalhar com a mídia faz uma fila e vai ali. Mas algo que, durante o período que eu estava preparando essa palavra, o Senhor falava comigo: nós temos que olhar para dentro. Nós temos que olhar para nós mesmos. É muito fácil. Hoje a gente quer muito isso, porque a televisão diz o que a gente pode fazer, as marcas de roupa falam como você tem que andar. Hoje o mundo digital, influencers, o que vestir, o que usar, o que combina com o quê, o que sapato está na moda, como fala, como que canta, que música que toca. E a gente tem que seguir algumas coisas até mesmo para atingir alguns públicos. Mas tem muita gente se perdendo, muita gente deixando as pessoas escolherem o que ela tem que fazer. E muita gente negando a sua fé por conta disso. Não negue a sua fé. Combata o bom combate. Não é fácil. Não é fácil. É fácil, pastora? É fácil, Dani? Não é fácil. Não é fácil. Mas guarde a sua fé, busque no Senhor, porque Ele te renova todos os dias. Ele nos dá todos os dias uma porção de ânimo. Não desanima, eu estou contigo. Todos os dias Ele nos dá um renovo, não desanima, eu estou contigo, eu vou te dar estratégia. Eu vou colocar pessoas para te ajudar. Eu vou colocar você em ambientes favoráveis. Mas nós não devemos desistir. Não devemos desistir, não desista, não desista. De repente você não está nem preocupado com o seu chamado, agora você só quer com o seu propósito, o que você tem que fazer, você só está preocupado em não largar a sua fé. Mas então eu digo para você, não desista. Não deixe que as pessoas pensem por você, fale por você, diga o que você tem que fazer, onde você tem que estar. Decida hoje viver com fé, percorrer a carreira